seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Fique à vontade, nós temos até meia-noite quase. Passa rapidinho. Só isso daí, fica tranquilo. Depois o povo pega a gente ali na porta e tudo bem, né? Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, né? Eu fico honrado, né? E feliz de estar aqui, porque acho que a maioria não deve saber, né? Mas pastor Vilela, pastora Sandra foram meus pais na fé, né? Quando eu me converti adolescente, eles que aguentaram, né? Foram lapidando a minha vida naquele tempo, né? A gente dava pouco trabalho, né, pastor? A gente era tudo bonzinho, até o Luciano também, né? Estava lá com a gente. E para nós é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, né? Revê-los há tanto tempo. Mas o carinho que a gente tem por vocês, a admiração, ela continua e só aumenta, amém? Queridos, para quem não nos conhece, meu nome é Érico, eu sou casado com a Kellen, vamos fazer já quase 30 anos de casados, e temos 2 filhos, o Érico Júnior, com 28 anos, é isso, né? A data é uma maravilha, né? E a Ana Carolina, com 24 anos, os 2 são formados já, o meu filho já é casado, né? Vai fazer 1 ano de casado agora em agosto, né? Ele faz 1 ano de casado. E tudo aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite não é nada novo e também não é nada que nós não passamos, né, nesses quase 30 anos que estamos juntos. Mas foi aquilo que Deus, né, a cada dia, a cada problema, a cada dificuldade, a cada lutas que vinham, Ele foi nos ensinando, foi lapidando e foi nos mostrando a como ter, né, uma família, um lar, né, alicerçado em Cristo. Amém? Glória a Deus. E o que é tão gostoso, que cada um aqui tem uma história, né? Nós, ao longo desses anos, a nossa maior preocupação sempre foi ter um casamento que agradasse a Deus. Só que nem sempre foi assim, né? Nós nos casamos muito novos, com 18 anos, né, pastor Vilela, pastora Sandra, estavam ali. Então, a imaturidade trouxe muitos problemas para nós. Então, tudo aquilo que a gente ministra hoje, cuidando de casais, é a palavra, mas é o que a palavra fez em nós. Amém? Então, a gente sempre faz questão de mostrar que nós somos humanos, sujeito a falhas, mas filhos de um Deus maravilhoso, de um Pai maravilhoso, que pode transformar tudo e todos. E a nossa maior busca foi para que nós tivéssemos um casamento transformado, fortalecido, e que criássemos os nossos filhos no temor do Senhor. Né? E hoje eles já são adultos. É tão gostoso a gente poder falar assim, nossa, nós temos os nossos filhos já formados, né? Adultos, um é casado. Mas o nosso coração, quando a gente conversa, sempre o que arde mais, o que queima mais, não é a bagagem que eles têm profissionalmente, né? Mas é aquilo que eles são no Senhor. Nós tínhamos um lar que tinha tudo para dar errado, e o Senhor entrou, fez a obra em nós, e os nossos filhos, o Senhor tem continuado, e eles servem ao Senhor, honram ao Senhor, estão no ministério trabalhando, ajudam a gente também no ministério da família. Então, isso é um motivo de honra e de glória para o Senhor, que nós queremos passar um pouquinho para vocês. Amém? Então, queridos, o tema, né, dessa mensagem é casamento alicerçado em Cristo. E eu queria ler um texto com vocês, que devem conhecer, né? Está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o 27. Que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele
que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, antes, do casamento ser algo apenas físico, ser apenas a união, carnal entre homem e mulher, ele é algo espiritual. É algo que nós precisamos aprender com o tempo, de casado, que além da aliança que eu tinha com a Kelly, que eu tenho com a Kelly, que foi feita no altar, eu tinha uma aliança também com Deus. Se eu rompo a minha aliança com Deus, que eu fiz diante do altar com o meu casamento poderia até ir bem, mas ele não estaria completo. Porque a palavra de Deus diz, que o cordão de 3 dobras. Então, eu posso lutar junto com a minha esposa, eu posso guerrear, mas se eu não tiver o Senhor como base do meu casamento, não vai adiantar nada. Então, os anos vão passando do nosso casamento e às vezes, a gente acaba se esquecendo desta aliança. Eu sempre falo, quando a gente faz o curso pré-nupcial, quando a gente prega para casais, que a gente nunca pode se esquecer do dia que nós chegamos diante do altar e fizemos uma aliança, um com o outro, perante Deus. Naquele dia, o Senhor ele não se apartou, naquele dia o Senhor não saiu, mas não, Ele estava lá. E Ele estava olhando e estava abençoando. E o que acontece? O que acontece é que, muitas vezes, nós preenchemos a nossa vida, o nosso tempo com as coisas carnais, as coisas que nós vemos, e muitas vezes nós nos esquecemos do espiritual. E o que conserva um casamento, o que fortalece um casamento, o que faz com que um casamento cresça e vá por anos e anos, é o quê? É a base em que ele foi firmado. Se nós firmamos o nosso casamento em Cristo, nós precisamos fazer o quê? Continuar a cada dia alimentando esse casamento com a palavra de Deus, com oração. Então, queridos, se quando nós éramos solteiros, nós cuidávamos só de nós e a nossa vida dependia só de nós, depois que nós casamos, nós temos uma responsabilidade a mais, tanto o homem quanto a mulher. Por isso que nós não podemos jamais nos afastar da presença de Deus. Por isso que nós não podemos jamais nos afastar da palavra de Deus, porque aqui nós temos tudo aquilo que nós precisamos para ter um casamento abençoado, para ter um casamento feliz. Amém? E, queridos, esse texto, ele começa falando o quê? Que tanto a casa que foi construída sobre a rocha, quanto a casa que foi construída sobre a areia, nas duas, o que aconteceu com ela? Veio a chuva, veio os problemas, veio as dificuldades, não é verdade? Aqui na palavra de Deus, em Mateus 7, não fala que aquele que está alicerçado em Cristo não veio problemas, mas diz que também sobre aquele lá veio problema. Se sobre a areia a ruína é total, sobre a casa que é edificada sobre a rocha, não haverá ruína, mas não haverá ruína se a nossa fé, se a nossa vida estiver alicerçada profundamente em Cristo. Porque não adianta ser superficial. A palavra de Deus não mostra para nós que um filho de Deus que seja superficial, ele vai viver de bênção, ele vai ter vitória, pelo contrário, ele vai ter derrota. Então, a tua vida espiritual, junto com o teu cônjuge, ela precisa estar fortalecida. Primeiramente, a sua em particular. Como que está a sua vida hoje? Você homem, você mulher, espiritualmente. Como que o quanto você tem orado, o quanto você tem buscado a presença de Deus, o quanto você tem se alimentado da palavra. Porque a vida espiritual nossa, ela é individual, e quando nós nos casamos, além do individual, ela se torna mais uma pessoa para a gente ter que orar, mais um para a gente ter que apoiar.
Então, para que isso aconteça, a tua vida espiritual precisa estar firmada. Por que nós vemos muitos casais, às vezes, tendo problemas no casamento? Porque, às vezes, ele está firmado. Ele está ali, lendo a palavra, orando, buscando a Deus. Já o outro está mais tranquilão. Se eu ler a Bíblia hoje, amém. Se eu não ler, amém também. Eu oro para fazer a minha refeição, eu oro ali para dormir, e está tudo certo, amém, aleluia. Venho, trago meu dízimo, trago minha oferta, venho de sábado ou de domingo na igreja, e está tudo certo. Mas não, queridos. Entenda uma coisa. Há um inimigo espiritual que quer acabar com o teu casamento. Há um inimigo que quer acabar com a tua família. E esse inimigo, ele não dorme, ele não para, ele está ali atento, esperando apenas uma frechinha para poder entrar. Aquela brechinha pequenininha, ele vai e entra. E ele acaba com os casamentos. Por isso que cada um de nós, eu, Érico, tenho que ter a minha vida espiritual firmada em Deus, a Kellen precisa ter a vida dela firmada em Deus, e aí sim nós, como casais, como casal, juntos também, ter essa vida firmada em Deus. Mas não adianta nada eu falar assim, eu vou buscar com a minha esposa, tal, e ela está fraca. E ela não busca ela sozinha. Não adianta, queridos. Se eu e a Kelly não tivesse no início do nosso casamento, buscado em Deus, firmado em Deus, lutado em Deus para que ele desse certo, hoje a gente não estaria aqui. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, nós entendemos que a gente tinha que lutar espiritualmente primeiro pelo nosso casamento. E foi o que Deus, devagar foi operando, foi fazendo, e hoje estamos aqui. Perfeitos? De maneira nenhuma. Muito para melhorar ainda, muito para buscar em Deus ainda. Mas, queridos, uma coisa que nós entendemos é que a vida espiritual nossa, ela precisa estar firmada em Deus. Precisa estar ali alicerçada em Deus. Porque senão, qualquer garoa que vier, não precisa ser chuva, não precisa ser aquela tempestade, qualquer garoa que vier, acaba destruindo o seu casamento. Então, queridos, por esse versículo a gente já consegue fazer uma explanação de todas as famílias. Você consegue olhar e analisar cada família, não é verdade? Quando a gente não conhece o Senhor Jesus, a nossa casa pode ser considerada que é uma casa firmada na areia, não é verdade? Não tem alicerce sólido, não tem a presença de Deus, não tem o Criador do casamento, não é verdade? Não tem aquele que dá base, que dá fortaleza para o casamento, que traz a plenitude do casamento, que traz as direções para o casamento. Mas e quando a gente está na igreja? E quando a gente está na igreja, por que dá ruim, às vezes, nos casamentos? Por que dá ruim, às vezes, nas famílias? Por esse versículo, essa passagem, a gente já consegue entender. Porque o dia mau vem para todo mundo. Não é porque eu e você estamos aqui, que nós estamos aqui, que a gente está isento de passar por problema. E, na verdade, quando a gente se converte, a gente acha que a nossa vida vai ser uma vida cor-de-rosa. Não é verdade? A gente aceita Jesus, a gente começa a andar com o Senhor Jesus, caminhar com Ele, trabalhar na igreja, estar nos cultos, e a gente acha que, por conta disso, o nosso casamento tem que ser isento de problema. E é onde os cônjuges, as famílias, os casais se pegam. Como assim? A gente está na igreja. Ou você não ouviu a palavra? Aí começa o julgamento, Aí começa a apontar. Você não ouviu? Você não viu o que o pastor falou? Você não ouviu o que falou lá no seminário? Você não viu? Você não leu? Entendeu? A gente começa a querer achar motivo no outro para aquilo que nós dois precisamos colocar em prática. E quando os filhos são convertidos também, os filhos entram no pacote aí, amém? Mas nós precisamos entender que o fato de nós estarmos na casa do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, não nos isenta de problemas. O Senhor não escondeu isso de nós por essa passagem e por outras, onde Ele sempre avisou que haveriam lutas, que haveriam tribulações, mas que se nós permanecêssemos firmes, a vitória viria. Então, esqueça essa coisa que o seu casamento não vai ter problema. Que o casamento do seu pastor, da sua pastora, do seu líder, não tem, de vez em quando, uma farpa. Gente, eu queria falar que não tem nenhuma farpa, mas tem farpa. E são essas farpas que ajustam,
que fazem aquele atrito, que conserta, que trata o caráter. Amém, queridos? Quando os ventos vêm, quando as tempestades vêm, não é para acabar com a nossa casa, não é para destruir o nosso lar. As provas que nós enfrentamos são para nos lapidar, são para nos levar mais perto de Deus. É para o casamento ficar mais aguçado, ainda mais feliz, mais unido ainda o casal. Entenderam? Mas a gente, às vezes, quando vem problema, é chutar mesmo, falar, sai daqui, por que eu casei com você? Por que isso? Por que aquilo? Não, queridos. Nós não estamos aqui para ser inimigos um do outro, mas o casal precisa se unir e saber, veio vento, veio tempestade, nós estamos firmados sobre a rocha, e essa rocha, Jesus, aquele que morreu por nós, que nos dará vitória. Por isso, nessa noite, a gente quer ensinar um pouquinho para vocês como ter essa vida com Deus. Porque, queridos, como que nós vamos aprender a ter um casamento, né, feliz, firmado, uma família fortalecida, se não for com Deus? No mundo não dá. Quando você compra um carro, você tem que seguir aquele manual, não é? Para você não fazer algo errado. Quando você compra um eletrodoméstico, você tem que ler o manual, porque senão você corre o risco de usar errado e aquilo lá vai dar ruim. Você vai perder, muitas vezes. Por que nós, cristãos, tentamos viver uma vida, um casamento, sem o mantenedor do casamento? Ele é o Criador. Deus é o Criador e Ele é o que mantém o casamento. Não tenta fugir dele. Lógico que nós já tentamos fugir do Senhor, né? Tentar resolver no nosso próprio braço, nas nossas próprias forças, com a nossa boca, muitas vezes. Mas só dava errado. Quando o orgulho falava, dava tudo errado. E eu vou confessar que a orgulhosa lá era eu, né? Eu não sei você, mulher, mas o problema lá em casa era eu. Fala, Jeová. O Érico teve que ter muita paciência, muita graça, orar muito para a esposa dele ser transformada, né? Lapidada pelo Senhor. Porque, queridos, quando a gente não deixa o nosso caráter ser tratado, a gente passa a ser a própria tempestade, não precisa nem vir, já está lá dentro de casa. Entendeu? Então, o casamento precisa que o Criador e o mantenedor do casamento esteja ali, diariamente, constantemente, e que a gente deixe ele tratar o nosso caráter. O que é o caráter? O caráter é a nossa formação aqui dentro, porque é daqui de dentro que sai aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, as minhas atitudes. Então, tem que sair o meu orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, sabe, a preguiça, tudo isso, as mentiras, a infidelidade, a imoralidade, tudo de ruim que Satanás tenta lançar em nós, que já veio no pacote quando a gente nasceu, tanta coisa ruim, não é verdade, da nossa própria natureza, para a gente trocar pela natureza de Deus, que é boa, que é perfeita. E aí, sim, o nosso caráter é transformado. E aí a gente passa a ter um coração transformado e um caráter transformado pelo Senhor, que nos ajuda a perdoar, a entender, a compreender, a pagar o preço junto, a saber que é um casal, não é inimigo. Amém? Então, é isso que a gente quer falar um pouquinho para vocês hoje. Tem uma dinâmica que a gente faz... que ela mostra bem a realidade de como é um casamento com Cristo e um casamento sem Cristo. Então, eu queria chamar um casal para nos ajudar. Um casal. Ah lá, fica todo mundo, Se ninguém, eu vou chamar, né? Se ninguém... Opa. Só um casalzinho, só para a gente fazer uma dinâmica, porque é rápido, não vai... Vocês não vão precisar falar nada, olha que benção. Olha lá, vai lá, né? Vamos lá, quem que é o Tiago? Quem que é o Tiago? É o Tiago? Tiago. Vem, Tiago. Aplauda aí. Aplauda aí, gente, é muita coragem. A esposa já levantou já, você viu, né? Glória a Deus, isso aí. Tiago, você fica aqui. Não vai passar. A irmã vem mais próxima aqui. Queridos, né? Imagine Tiago, Tatiane e eu aqui sou Deus, olha, espiritual.
quando um casamento, né, quando eles se casaram, naquele dia lá, né, diante do altar, o que aconteceu? Aconteceu isso daqui. O Tiago, Tatiane e Deus, eles juntos, próximos um do outro. E aí começou a caminhada deles de casado. Pode ser, a gente vai, né, ajudar um pouco as irmãs, né? A irmã ficou mais forte ali, né? Firmada, tal, vou para a igreja, leio a palavra, jejuo, oro. E aí o Tiago já não. O Tiago, né, era aquele, eu vou para a igreja hoje, amanhã eu não vou. E o que foi acontecendo? Entendam, Deus ficou no mesmo lugar. Deus, ele não se move, ele continua ali, né, com as mãos estendidas, só que o Tiago começou a se afastar. Vai se afastando agora, Tiago. O Tiago começou a se afastar de Deus. A Tatiane continua aqui, o Tiago se afastando. Agora se afastando mais. Aí tá bom do cordeiro, hein? O que acontece? O Tiago, ele está à mercê das coisas do mundo. Porque quando nós nos afastamos de Deus, o mundo começa a entrar dentro de nós. E quanto mais ele se distancia de Deus, mais ele se distancia da esposa dele. É isso que é o cordão de 3 dobras. E queridos, para que o Tiago volte, às vezes pela força dele sozinho ele não vai conseguir. E aí qual que é o papel do cônjuge? É orar por ele. É começar a clamar a Deus para que ele volte. A maior dificuldade dos casais hoje, infelizmente, é o quê? É isso, é pagar o preço. Nós aconselhamos casais e aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu não aguento mais, eu já fiz de tudo e não muda. Querido, se fosse no nosso tempo, seria fácil. Mas muitas vezes não é. Além do coração da pessoa, né, que vai se distanciando de Deus, se endurecer, ainda tem todo o atrativo que o mundo começa a mostrar. Então, a Tatiane, para que o Tiago volte para o Senhor, volte a caminhar com Cristo, ela precisa pagar um preço de oração. E vice-versa, se fosse ao contrário, é a mesma coisa. Então, para vocês terem uma noção de como a vida espiritual de um casal ela é importante. Quando nós nos afastamos de Deus, que nós não estamos mais no centro da vontade de Deus, sempre um acaba sofrendo. E não é aquele que se distanciou, é aquele que está com Cristo. Então, eu não sei, né, como está seu casamento hoje, eu não sei, mas se está nessa situação, continue pagando o preço para que o teu casamento seja restaurado, para que a unidade seja restaurada. E aí a Tatiane começa a orar, e aí Deus começa a tocar no coração do Tiago, e aí o Tiago começa a voltar. Agora pode voltar, Tiago, aleluia. Ele vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, até que volta novamente o projeto inicial de Deus. Queridos, o casamento ele começa num altar, por quê? Porque é no altar em que nós deixamos tudo. No altar nós entregamos tudo e falamos assim, olha, agora, Senhor, o Senhor tem que ser o centro de tudo. E quando o casal entende isso, vai se levantar o inferno, vai vir as dificuldades, mas se eles estiverem aliançados, né, alinhados, unidos a Cristo, o diabo não vai conseguir vencer. Amém? Dê uma salva de palmas para o casal. Então, queridos, nós precisamos parar, né, de ser somente ouvintes. Muitas vezes as pessoas falam assim, Érico, mas eu vou na igreja. Érico, mas eu leio a Bíblia. Érico, eu faço minhas orações. Mas, querido, a palavra de Deus lá em Tiago 1, 22 até o 24, ela fala isso. Né? Vamos ler lá. Tiago 1, 22 ao 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
religião não muda ninguém. Religiosidade não vai fazer diferença na sua vida. Quem vai fazer a diferença na sua vida é Cristo. Se nós não praticarmos aquilo que a palavra de Deus diz, eu não vou conseguir amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. A Kellen não vai conseguir ser a mulher submissa, como diz a palavra. Eu não vou conseguir ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. Por quê? Porque só estou ouvindo. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. E pensa num lugar que a gente pratica a palavra de Deus, é dentro do casamento. Porque aqui na igreja é fácil, não é? Paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Todo sorridente. Mas quando chega em casa, aí que a verdadeira face, né? Natureza da pessoa acontece. A gente às vezes escuta falar, né? Nossa, eu queria morar na igreja. Porque ali meu marido é uma bênção, ele é carinhoso, ele é atencioso. Mas quando chega em casa, Jesus amado. Por quê? Porque só está sendo ouvinte. Nós precisamos começar a praticar a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Porque se nós não colocarmos, meus queridos, quando vierem as lutas, e elas vêm, como nós vimos lá em Mateus, nós não vamos estar preparados. Nós vamos estar desarmados. Nós não vamos estar protegendo o nosso lar. Não adianta nada, né? Ter aquela casa linda, maravilhosa por fora, mas por dentro está tudo sujo, destruído. O que adianta? Viver de aparência não vai te levar a lugar nenhum. Nós já vimos muitos casais que aparentemente tinham um casamento perfeito, eram uma família perfeita, mas aí de repente aconteceu um monte de coisa e aquela família foi destruída ou quase destruída. Por quê? Porque era só bonito por fora. O interior estava vazio. Como é que está o seu interior? Como é que está a sua vida com Deus hoje? O quanto você tem colocado diante de Deus o seu lar? O quanto você ora pelo teu cônjuge para que ele mude? Quais áreas que o inimigo tem tentado contra você? Eu não vou falar para vocês que tudo que acontece dentro do casamento é espiritual, porque senão era chamar o diabo de costa larga. Mas, queridos, muitas coisas poderiam ser evitadas se a nossa vida espiritual estivesse firmada, alicerçada em Deus. Muitos problemas que nós passamos quando casados, né, no início do nosso casamento, nós teríamos evitados se a gente tivesse com a vida um pouco mais firmada em Deus, se a gente tivesse mais sabedoria em Deus. Mas, graças a Deus, que Ele nos ensina a cada dia e tem nos ensinado que com Deus, com Cristo, o casamento ele é abençoado, o casamento ele é feliz, o casamento ele é próspero, mesmo quando vêm as adversidades. Amém. E o que eu vejo aqui é que tem casais de todas as idades, né? E às vezes você está ouvindo essa palavra e nós vamos ainda, né, decorrer, falar um pouquinho mais, discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, mas às vezes você fala assim, nossa, mas eu já estou com tal idade, já tem tanto tempo de casado, ou então, eu estou naquela fase que está difícil. Sabe, não fique achando que Deus não tem mais para vocês. Se a gente achasse isso, a gente teria acabado lá atrás, não é verdade? Mas o bom de Deus é que Ele nos promete sempre o vinho novo, algo novo da parte dEle. Acho tão lindo esse versículo. E Ele só coloca vinho novo em odre novo, porque senão, se for num odre velho, vai arrebentar, vai estragar tudo. Então, nós precisamos estar sendo renovados todos os dias, pela palavra, a humildade de aprender. Querido, sentar para ouvir e aprender, isso é humildade. E não é todo mundo que para fazer isso. Vocês concordam comigo? A gente está aqui hoje falando, mas a gente já sentou muito e continua sentando para ouvir. Porque a gente precisa aprender a viver um casamento melhor. Não está tudo perfeito.
Na verdade, a gente é feliz, graças a Deus, né? Nós temos um lar em paz. Mas a gente sempre busca melhorar. A gente sempre conversa. O que a gente pode fazer para melhorar? Tanto com os nossos filhos, de colocar à mesa e perguntar, olha, o que nós temos feito que não está agradando? O que a gente pode fazer para melhorar? E aquilo que realmente é verdadeiro, a gente vai atrás e muda. Porque o ser humano, ele é adaptável, ele é mutável, porque Deus muda todas as coisas. Nós não estamos falando de um Deus que não tem poder, nós estamos falando de um Deus que para Ele não há impossíveis. A palavra de Deus diz que não há nada de tão maravilhoso que Ele não possa fazer. Então, você pode viver... Seu casamento está bom? Ah, tá. Então, ele pode ficar melhor ainda. Se não está te agradando ainda, peça para o Senhor, porque o desejo do coração de Deus é que você tenha um casamento muito bem sucedido, pleno, porque isso traz glória para o Senhor. Amém? O Érico sempre fala que nós nos casamos não só para fazer um ao outro feliz, que é gostoso casar com essa intenção também, né? De me esforçar para fazer o Érico feliz e vice-versa. Mas a gente se casa para fazer o coração de Deus feliz. Essa pergunta não pode parar. Nós precisamos sempre fazer para o Senhor. Eu estou fazendo o Senhor feliz? O meu casamento, o nosso casamento, alegra o teu coração? Se não, Senhor, o que eu posso mudar? O que eu preciso fazer? Mas para isso a gente precisa ter, sabe, aquela graça de parar e ouvir o Senhor, que é o que nós vamos falar um pouquinho. Queridos, né, o que é ter uma vida, né, firmada em Deus? Né? O que nós precisamos fazer? Lógico, primeiro, orar. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida diante do altar de Deus, clamando pela tua vida, pelo teu cônjuge. Outra coisa, Bíblia. Leitura da palavra. Sabe por que nós precisamos ler a palavra de Deus? Porque aqui está o manual. A Kelly até falou, né, sobre o manual de eletrodoméstico e tudo mais, tal. Pensa num povo que é difícil para ler manual. Quantos aqui, né, já compraram aquela televisão, não sei quantos K e tudo mais, e pegou o manual para ler antes de ligar ela? Quantos? Ninguém. O que a gente faz? Põe na tomada, controle e manda bala. Ih, não ligou. Aí começa a mexer. Aí depois que você mexeu, descontrolou tudo, aí que você, poxa, tem um manual. Olha, era só apertar a teclinha verde aqui que acertava. O problema do brasileiro é esse. Nós temos preguiça de ler a palavra de Deus. De ler livros que vão edificar a sua vida. Quando eu me casei, nosso casamento passou por uma dificuldade. E, queridos, pensa em tudo quanto é livro que o pessoal indicava para mim, eu lia. Como fazer seu esposo feliz, como ser um melhor marido, e como a esposa é, e fui lendo. Por quê? Porque eu não sabia de nada. 18 anos, 18 para 19 anos. Né? Filho já vindo aí junto. E a gente estava perdidão. Eu falei, não, eu não vou desistir do meu casamento, eu vou lutar por ele. E para que eu pudesse lutar por ele, eu tinha que ter bagagem, eu tinha que ter referência. E aí eu comecei a buscar. Então, a palavra de Deus, ela é de suma importância. Leia a palavra de Deus. Sabe, mergulhe nela. Lá em Itupeva, lá a gente, né, fez a leitura anual. Então, está lá. Todo dia lá, tem lá os versículos para ler, as passagens para ler a Bíblia no ano inteiro. Ah, Érico, mas eu já li. Queridos, quantas e quantas vezes a gente já leu Provérbios, Salmos, e quando a gente vai ler novamente, Deus dá uma revelação. A palavra de Deus, ela se renova todo dia. Então, leia. Sabe, tenha o seu, entendam bem, tenha o seu devocional, você particular com Deus, o seu tempo de oração e o seu tempo de leitura da palavra, você sozinho com Deus, e tenha também junto com o seu cônjuge, junto com a sua família. Os seus filhos precisam ver em você Cristo. Eles precisam olhar para você e falar assim, poxa, meu pai ele é temente a Deus. Pô, meu pai ele lê a Bíblia, meu pai ora, minha mãe lê a Bíblia. Provérbios não diz, 22:6, que a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar?
Como é que nós ensinamos nossos filhos no caminho? Com exemplo. Então tenham esse exemplo. Façam isso. Só isso, Érico? Não. Se envolvam na obra de Deus. Se envolvam em ministérios. Participem de célula. Sabe, não fiquem só condicionados a eu vou domingo na igreja. Aí eu vou domingo na igreja. Nós não podemos, porque, queridos, o diabo, ele está aí. Na sola, querendo derrubar a tua família. Querendo derrubar a minha família. E para que ela não caia, a gente tem que estar envolvido com a obra. Quando a gente está envolvido com a obra, a gente começa a olhar diferente para os nossos pastores, para os nossos líderes. Começamos a aprender com eles. E a gente começa a ver Deus agir. Então, queridos, não desprezem, né, esses momentos que vocês têm aqui. Esses cultos especiais que vocês têm. Não desprezem isso. No meu início de conversão, né, a igreja lá, Cristo Salva lá, sempre tinha. Se não tinha alguma coisa na igreja, tinha na casa dos pastores. Coitado deles, não deixava eles em paz. Mas sempre estava lá, sempre estava junto, aprendendo. Como foi importante isso? Então, como a Karen falou, se o seu casamento está bom, mergulhe mais em Deus, que ele vai ficar melhor ainda. Se ele está mais ou menos, mergulhe em Deus que ele vai melhorar. Se ele está desbarrancando, mergulhe mais em Deus ainda, que você vai ver a restauração. Sem Deus, queridos, sem esse alicerce, o casamento de vocês, né, o casamento de todo mundo, ele, infelizmente, ele vai desmoronar. E não é isso que Deus quer. Deus não uniu cada um de vocês para que vocês ficassem um tempo juntos, depois fosse cada um para um lado. Eu sempre falo isso lá em Itupeva. A igreja, ela precisa ser o exemplo e referência para o mundo do que é a família, do que é o casamento. A igreja precisa. A igreja não pode ser igual tem acontecido no mundo, que não liga para casamento, que casa e descasa como se não fosse nada. Não, a igreja ela precisa mostrar para o mundo que um casamento pode dar certo, que um casamento pode ser feliz, que um casamento pode ser próspero, que um casamento pode ser abençoado. Então, nós temos essa responsabilidade de mostrar para o mundo o que é uma família alicerçada, firmada em Deus. Amém. Então, meu esposo falou sobre a oração e leitura da palavra. E eu queria continuar um pouquinho nisso para passar alguma experiência nossa para vocês também. Para vocês verem como Deus é poderoso. A oração, o que eu entendo da oração? É na oração que a gente aprende a falar com Deus, a relacionar-se com Deus, não é verdade? Eu não estou falando por religiosidade, mas por comunhão, por comunicação, por intimidade. Quando a gente entende o que é orar, a gente passa a gostar, a amar isso. E para aqueles que têm dificuldade, nós podemos usar a oração para pedir para Deus. Sabe, se você fala assim, mas eu tenho dificuldade, eles estão falando, parece tão fácil orar e ler a Bíblia. Queridos, é fácil hoje, mas não foi lá atrás, entendeu? Mas houve uma busca, houve uma fome, houve uma sede, houve necessidade para que hoje fosse prazer, para que hoje fosse gostoso estar na presença do Senhor, não fosse nenhum peso e nem algo difícil de se fazer, porque não é para ser peso. Falar com Deus deveria ser peso para alguém? Não. Não é verdade? É tão gostoso conversar com o ser humano, né? Conversar com alguém, conversar com o marido, conversar com a esposa, com a família. Imagine conversar com aquele que te conhece melhor do que qualquer pessoa, até mais do que o seu próprio cônjuge. Porque abaixo de Deus, só o Érico me conhece, né? Tão bem assim. Mas Deus, Ele nos conhece no mais profundo. Antes mesmo de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Esse é o nosso Deus. Ele nos formou. Então, deve ser um prazer para a gente falar com aquele que conhece tudo de nós. Então, uma coisa que eu aprendi é falar para Deus, Senhor, eu quero gostar de orar, amar orar, eu quero me apaixonar mais pelo Senhor, eu quero te amar mais. Ele é pai. Já viu o pai não atender o desejo de um filho? Né?
Se a palavra fala, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quem dirá o nosso Deus, que é Pai, que é bom, que é Pai de amor, Deus de amor. Se você pedir para Ele derramar essa unção sobre a tua vida, Senhor, eu quero ter a alegria de ler a tua palavra. Senhor, porque a tua palavra é o Senhor, é o próprio Deus. Senhor, eu quero ter prazer de falar com o Senhor, eu quero me apaixonar pelo Senhor todos os dias. Sabe, às vezes antes de casar a gente fica tão correndo atrás de se apaixonar por alguém, de ter alguém, de ser suprido por alguém. Queridos, o melhor relacionamento que a gente pode ter é com Deus. Porque quando a gente tem um relacionamento bom com Deus, Ele prepara a pessoa certa para nós. E às vezes a gente atropela tudo, escolhe tudo errado, porque fica nessa angústia de querer alguém. Sabe aquela angústia que você tinha de ter alguém lá atrás? E isso te fez correr, fazer tantas loucuras de amor? Faça pelo teu Deus, pelo nosso Deus. Sabe, essa busca incessante, que você não mede esforços para poder ter a presença dEle. Isso faz toda a diferença. E é na oração, queridos... Ai, posso virar aqui, amor, porque eu anotei? É na oração que a gente começa a ouvir a voz de Deus. Foi na oração que eu comecei a ter experiências com Deus, porque ouvir a Deus é primordial. É algo de sobrevivência para nós, queridos. Sabe, para mim é ouvir a voz de Deus. Hoje nós não vamos falar sobre filhos, mas as maiores experiências que nós tivemos na nossa vida espiritual, momentos de oração, foi a respeito dos nossos filhos. Tivemos, sim, com casamento, né, direções de Deus, mas vocês já viram, quem tem filho sabe que a gente vira leoa e leão, né? Para defender, para não perder, nós não abrimos mão para o mundo, né? Nós não deixamos os nossos filhos se perder, a gente faz de tudo para que eles estejam servindo ao Senhor. Então, as maiores experiências que nós tivemos foi orando por eles, que o Senhor vinha e falava. Uma outra oportunidade, né? A gente conta cada livramento, por isso eles estão na presença do Senhor. Mas foi tempo gasto para ouvir Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que eu faço? Dá estratégia. Né? Aí o Senhor falava, mexe na mochila agora. Faz isso. Uma vez Deus falou assim para mim, falei que ia chorar o dia inteiro, que eu peguei uma carta do meu filho lá, de amor, que eu falei, meu Deus, isso parece... uma outra hora a gente fala. Pensa que o menino ia fazer uma escolha errada. Com 18 anos, né, ele estava. E eu falei para o Senhor, e agora? O que eu faço? Eu vou chorar o dia inteiro, Deus. Eu vou colocar uma adoração aqui bem melancólica e eu vou chorar o dia inteiro, porque eu estou acabada de ter lido essa carta de amor aqui por alguém que nem se interessa por Jesus, vai levar meu filho para o mundo? Eu falei, está amarrado. E eu falei, eu vou chorar o dia inteiro. E o Senhor falou, não, salta na minha presença. Eu falei, o quê? O meu temperamento é melancólico, eu não sou muito de ficar pulando. Só depois que o Senhor foi me transformando que eu fui tendo essa graça. Eu falei, tá falando comigo mesmo? Eu saltar na tua presença? Salta na minha presença. Celebra a tua vitória. E foi o que eu fiz. Eu fiquei que nem uma louca pulando na sala. Ai, Senhor, aleluia. Então, tá bom. Queridos, o Júnior foi liberto de um laço do inferno. Ele mesmo chegou, assim como Deus falou no meu coração, que ele viria, ele veio e falou, olha, eu não quero mais, essa menina ela tá se desviando e tal. E eu vi a mão do Senhor. E outros livramentos também, que só o sangue do Cordeiro na nossa vida. Mas um fresquinho para vocês, nesse momento de oração, que eu acho tão importante. Minha mãe faleceu o ano passado, em julho, dia 25 de julho do ano passado. E a minha vida parecia que tinha acabado. O meu mundo tinha desabado. Eu falei, o que eu vou fazer agora, sem a minha mãe? Eu me vi num fundo mesmo, assim, no fundo do poço. E eu comecei a passar mal, ter crise, nunca tinha tido, comecei a ter crise de ansiedade, de pânico, só chorava. Eu sabia que se o Senhor não me socorresse, eu ia acabar entrando numa depressão, porque ela existe. Isso é uma coisa que existe. Não adianta falar que crente não fica doente, gente. Senão, os hospitais estavam vazios, porque ia ter só gente do mundo lá, né? Ia ser pouca a demanda. Mas não, nós também passamos por enfermidades, né?
E eu comecei a orar, buscar e falar, Senhor, eu não me conformo com isso. Eu tenho o Senhor. A minha mãe está bem, eu estou desesperada, porque eu não sei viver sem ela. Né? Eu estava com 46 anos quando minha mãe morreu. Eu falei, eu vivi tudo isso com ela e agora? O que vai ser da minha vida? E eu lembro que, numa madrugada, eu passando mal, eu não queria acordar o Érico, e aquela crise que eu não sabia o que era. Depois que eu fui saber que era ansiedade e pânico, eu falei para o Senhor, me dá uma palavra, Deus. Eu sou tua filha. Por favor, me tira dessa situação, porque a sensação que eu tenho é que eu vou morrer, que eu estou morrendo. Eu enterrei a minha mãe e eu estou me enterrando junto. A sensação que eu tinha era essa. E eu abri a Bíblia e o Senhor me deu um salmo. Um único versículo. Salmo 118, no versículo 7. Ele falou bem assim comigo. O Senhor está comigo. Não temerei o que pode me fazer um homem. Aí continua. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Eu peguei essa palavra para mim. Eu sabia que Ele estava comigo, mas Ele também estava entre os que me ajudavam, entre aqueles que me ajudam. Esse versículo, essa passagem, essa parte A do versículo me chamou a atenção. Eu falei, o Senhor está entre os que me ajudam? Então, o Senhor quer que eu peça ajuda? Porque, às vezes, por orgulho, né, a gente não pede, a gente acha, não, eu vou orar e vai acabar. Eu queria um milagre, eu só queria um milagre. Mas o meu milagre estava em pedir ajuda, em ser humilde e pedir ajuda. Eu falei, então, se é isso, Senhor, amanhã eu vou pedir ajuda. E aí foi onde eu pedi ajuda para uma psicóloga da nossa igreja, uma pastora, e ela me assistiu, me ajudou. Hoje eu ainda faço terapia, né, por conta disso. Estou aprendendo muitas coisas, tendo muito compaixão, aprendendo a tratar as pessoas que passam por isso. Mas olha como uma palavra, né, no momento de oração, que eu estava acabada. Gente, eu não tinha palavras bonitas para falar para o Senhor. Eu tinha o choro, a angústia. E eu falava, fala comigo. Pelo amor do teu nome, fala comigo. E Ele me deu essa palavra. E ali começou a minha cura. Amém? Eu ainda estou num processo, queridos, porque estar sem a minha mãe ainda é um processo onde eu tenho aprendido muitas coisas, mas eu já posso dizer que quase 100% já, para a glória do Senhor. Amém? Mas a oração, ela nos leva a ouvirmos ao Senhor, sermos respondidos por Ele. E a palavra, né, a leitura da palavra. A leitura da palavra, ela é aquela que nos traz revelação. Foi muitas vezes, né, lendo a Bíblia, que o Senhor falava, como falou nessa noite, falava comigo, olha, faz tal coisa, você está fazendo isso de errado. Pegava erro dos filhos, a gente quer fazer o quê? A gente quer brigar, a gente quer gritar. Se acontece algum atrito, você já quer discutir. E conhecendo a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é aquilo que nos dá um norte, uma direção. Ela que nos dá sabedoria para resolver as coisas. Ela que nos ensina o meu e o seu papel. Se a gente não souber o nosso papel, gente, a gente mete o pé pelas mãos. A mulher sábia, ela edifica a casa. Amém? O homem que sabe o seu papel, ele conduz a casa em sabedoria. Como um sacerdote, não com autoritarismo. Vocês entendem o porquê que a gente precisa ler a Bíblia todo dia? Porque senão a gente não vai ter alimento, não vai ter força, não vai ter estratégia, nem armas para lutar. A gente vai cair na primeira cilada do diabo. Amém, queridos? Então, essa é uma experiência que eu quero deixar para vocês. A oração e a leitura da palavra. O Érico completou, né, falando sobre células, sobre estar envolvido. Isso é muito importante, é o corpo de Cristo. Ninguém pode andar sozinho. Deus não nos fez para andar sozinho, não só entre marido e mulher. Deus não fez o homem e a mulher para andar sozinho, não. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de apoio, porque o apoio quebra o orgulho. O apoio quebra as resistências que tem dentro do ser humano. Nos faz depender de Deus, mas também receber socorro das pessoas, homens e mulheres de Deus, que são usados por Deus para nos ajudar, para nos orientar. Amém, queridos? Então, essa é não uma dica, mas algo que nós vivemos, uma experiência com Deus que a gente quer deixar para vocês.
Amém? Isso vai trazer vida para o casamento. Isso vai trazer vida para os filhos, para os netos, né? Aqueles que querem ver os netos servindo ao Senhor. Queridos, a palavra de Deus tem toda a direção. A oração tem toda a direção para nós recebermos os nossos milagres e termos uma família plena, feliz. Não é só lá no céu. Tire isso da sua cabeça. Lá no céu é só a continuação do que a gente vive aqui nessa terra. Aqui tem que ser bom, sim. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu e o que nós vivemos lá com o Senhor, o complemento, sabe? As maravilhas, aí é o algo a mais de Deus mesmo para nós. Amém? Mas viva aqui o melhor do Senhor para o seu casamento, em nome de Jesus. Queridos, e por fim, que a hora já avança, na palavra, né, nós temos toda a direção. Então, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo 5, 8, traz um alerta, né, para todos nós, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Essa é uma palavra dura, né? Uma vez eu estava lendo a palavra de Deus, preparando uma palavra, e esse versículo veio forte no meu coração, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre ele. Queridos, não adianta nada, né, eu salvar uma multidão aí fora e perder a minha casa. A tua casa é a tua célula principal. A tua casa é o celeiro daquilo que você precisa semear a palavra, é ali. É ali que você vai ser o missionário, é ali que você vai ser aquele que vai ensinar. Não adianta nada ter aquela multidão atrás de você, mas a tua casa estar toda arruinada. É preferível, muitas vezes, ter a tua casa salva, a tua família salva, e vocês irem para a glória, do que você ganhar o mundo inteiro e perder aqueles que são mais importantes. Então, não negligencie a tua casa. Cuide dela. Cuide dos teus filhos, cuide da tua esposa, cuide do teu esposo. Semeie a palavra, ore por eles. Não desista. Quando a gente fala a casa construída sobre areia, vocês, né, todo mundo aqui já foi na praia, e sabe quando a gente constrói, né, aquelas coisinhas na praia lá, senta com os filhos, né, e constrói os castelinhos, aqueles montes de coisa lá? Quando vem uma onda, mesmo que seja só aquele restinho da onda, o que acontece com aquela obra de arte que você fez? Ela desmorona, não é verdade? Ela rapidinho não cai. Aquilo lá é um exemplo de um lar, de uma família que não está alicerçada em Cristo. Qualquer ondinha que venha, ela é derrubada. Então não deixe que seu casamento perca essa essência da palavra de Deus, a essência do Senhor ali dentro. Não se afaste dele, porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você se afasta do seu cônjuge. O exemplo que eu fiz aqui, um se afastou. Infelizmente, a gente vê muitos casamentos em que os dois vão se afastando. Cada um vai cuidando da sua carreira, cada um vai cuidando da sua vida, e quando vê, está cada um para um lado. Grude em Deus. Não largue Deus por nada. Que você vai ver que seu casamento vai ser um casamento abençoado, vai ter a restauração, vai ter a alegria, vai ter a graça, livre de problemas? Não, mas vai ser um casamento feliz e próspero em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes do meu esposo orar, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Algo que veio no meu coração que eu preciso compartilhar com vocês. Feche os seus olhos, se esqueça de tudo agora, sabe? Falar sobre oração, sobre leitura, sobre busca de Deus, busca a Deus, não é muito confortável, né? É gostoso uma ministração onde a gente ri muito, onde a gente faz uma dinâmica, onde a gente fala palavras engraçadas, todo mundo ri, sai feliz. Queridos, tudo isso é bom e nós gostamos e nós também ministramos dessa forma, né? Mas, queridos, se você e eu não tivermos uma base sólida, nós vamos sair daqui e o inimigo pode nos derrubar ali naquela porta. É muito bom falar num ambiente de descontração, é sim, e é saudável.
sabe, subirem ministradores aqui e falarem e serem temas que vão fazer a gente sentir alegria, paz e dar risada, e um brinca com o outro, tira sarro do outro. Isso é saudável, isso precisa. Mas se nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para falar sobre algo tão sério, é porque assim como Ele nos moldou e tem moldado, assim como Ele trabalhou e tem trabalhado, como Ele resgatou a nossa família, os nossos filhos, Ele quer fazer aqui. Então é algo sério que Ele quer fazer. Amém? É algo que às vezes é desconfortável falar sim, mexer sim. É como tocar o dedo na ferida. Falou sobre oração, eu não estou orando. Falou sobre palavra, eu não estou lendo. Falou sobre essa vida toda com Deus, eu não estou tendo. Então se torna um peso para a gente ouvir. Tipo assim, para ela é fácil falar, para ele é fácil falar. Não, queridos, foi um percurso até aqui. Foi uma carreira até aqui, sabe? Foi um período, foi um processo, foi doloroso. Teve dias de choro, de angústia, dias em que eu pensei em desistir e falar: Senhor, o casamento não é para mim, porque está difícil. Criar filhos não dá certo. Olha isso, Senhor. Sabe, mas a oração, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta, por isso nós estamos aqui para falar sobre isso. Ela é verdade, ela é transformadora. A palavra de Deus e a oração, a comunhão com Deus é transformadora, é milagrosa sim, é tudo que você precisa sim, e você não pode deixar mais o inimigo te enganar. Não pode deixar o inimigo colocar na tua cabeça: é só mais uma palavra, é só mais uma ministração, é só mais uma noite de comunhão. Não, hoje pode ser a noite do teu milagre se você decidir. Porque o diabo veio para destruir, roubar, matar e destruir. Desde o Éden é isso que ele tenta fazer com as famílias. Até quando nós vamos deixar? Até quando? Nós precisamos nos levantar e falar: aqui não, Satanás. Muitas vezes eu tive que fazer essa oração, eu e o Érico. Muitas vezes ele trabalhando e eu lá em casa cuidando das crianças, e eu falava: Senhor, eu não entrego. Porque eu estava vendo que um estava indo por um caminho, outro por outro, e ali na igreja, mas fugindo da presença do Senhor, fazendo coisas erradas, tentando às vezes enganar a gente, se esconder do Senhor, se desviar da presença do Senhor. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu não abro mão da vida dos meus filhos, nem um só dia. Senhor, eu não abro mão da vida do Júnior e da Ana Carolina nem um só dia. Eles não pertencem a Satanás, nem a esse mundo, nem um só dia. Então eu te peço, lembra da aliança que nós temos contigo no altar. Nós consagramos os nossos filhos a ti, não foi ao inimigo, não foi a Satanás. Então eu te peço, guarda, resgata. O que eles estiverem fazendo de errado, traz a luz, Senhor. Traga arrependimento, traga mudança. E assim o Senhor foi fazendo. Assim o Senhor foi dando sonhos, revelação daquilo que estava acontecendo, e a gente podia ter arma na mão para falar: aqui não, Satanás, isso você não vai fazer com os nossos filhos. Conversar com eles, falar: olha, Deus mostrou tal coisa, não vá por esse caminho. Não julgando, mas falando: nós estamos aqui para ajudar, porque eu já julguei. E toda vez que eu julgava os nossos filhos, Satanás afastava mais eles ainda. Até que um dia eu falei: Senhor, e aí? E o que o Senhor quer que eu faça então com essa revelação? Filha, é assim e assim, é com amor. E aí as coisas mudaram. Foi assim no nosso casamento. Eu era dura quando o Érico errava, quando a gente tinha algum problema, e ele sempre buscando ao Senhor. Até que um dia o Senhor falou comigo, bem forte, o Deus do casamento falou: filha, se você não mudar, você vai perder o seu casamento. Ele pode até não desistir, porque ele tem uma aliança comigo. Ele me ama, mas você vai ter um casamento infeliz, porque ele não vai desistir, mas o que adiantava viver um casamento daquela forma? Então eu ia perder o meu marido dentro de casa por causa do meu comportamento, do jeito que eu era. E aí o Senhor foi, por causa da oração dele, da busca dele, o Senhor foi quebrantando o meu coração. Eu preciso ser mais humilde,
Eu preciso ser mais quebrantada. Eu preciso buscar mais o Senhor. E eu me apaixonei pelo Senhor de uma forma que eu nunca tinha sido. Eu amava Jesus, sabe? Mas não a ponto de querer que Ele me quebrasse por inteira. Isso não é amor por completo. E foi isso que Deus fez comigo. Me quebrou para poder me lapidar. Me fez dependente dEle para poder me transformar. Então, às vezes, isso precisa acontecer com você. Deixe Ele fazer. Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, os seus netos. Há uma aliança e Deus não quebra essa aliança. Esse filho vai voltar, essa filha vai voltar, esse neto vai voltar, em nome de Jesus. O seu casamento vai ser restaurado, porque o Senhor está te ensinando nessa noite a arma que Ele quer que você use. O poder da oração e da palavra. Declarando a palavra assim como Jesus fez naquele deserto. Declarando... Está escrito, Satanás, e você não vai tocar nos meus filhos. Está escrito, Satanás, e você não vai tocar no meu casamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Fiquem de pé, fiquem agora juntinho com o seu cônjuge. Aproveita aquela grudada bem forte, né? E feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu coloco diante do Teu altar cada família, cada lar aqui representado, meu Deus. E eu te peço, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela venha, meu Deus, ó Pai, fazer a diferença, fazer, meu Deus, ó Pai, os ajustes, meu Pai. Ó Deus, ó Pai, mudar situações, Senhor. Ó Deus, resgatar, meu Pai, a unidade, resgatar, meu Deus, ó Pai, a comunhão, resgatar, meu Deus, ó Pai, o romantismo. Meu Deus, que a Tua palavra, que a Tua presença, Senhor, esteja agora, Senhor, ó Pai, sendo derramada sobre cada casal que está aqui, sobre cada lar aqui representado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que cada um de nós, meu Deus, possamos, meu Pai, aprender a cada dia, Senhor, a estar, meu Pai, unido a Ti, a estar alicerçado, Senhor, ó Pai, na Tua presença, a estar, meu Deus, ó Pai, firmado na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu repreendo, meu Deus, ó Pai, todo intento do maligno, meu Deus, ó Pai, contra cada família aqui. Eu repreendo o adultério, eu repreendo a pornografia, eu repreendo, meu Deus, ó Pai, as brigas, eu repreendo, meu Deus, ó Pai, ó Deus, ó Pai, todo o laço do maligno, meu Deus, ó Pai, contra esses lares, esses casais, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Manifesta o Teu poder, meu Pai. Quebra, meu Deus, ó Pai, a dureza de coração, quebra o orgulho, meu Pai. Ó Deus, ó Pai, vem, Senhor, ó Pai, gerar no coração de cada um a graça, o amor, o perdão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que cada lar aqui, meu Deus, possa, Senhor, ó Pai, ser um pedacinho do céu, possa ser, ó Pai, um jardim fechado, em que a Tua presença, meu Pai, repousa a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, meu Pai, e declaro, meu Pai, a Tua bênção, a Tua graça, meu Pai, a Tua unidade sobre cada família, sobre cada casal, em nome de Jesus. E quem recebe diz amém, e dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifique a Ele, aleluias.